Se eu fosse começar hoje no digital, a minha última opção seria ser gestor de tráfego. Ao longo dos últimos meses, e essa provavelmente é uma tendência que não vai voltar atrás, a Meta, o próprio Google, o TikTok, as principais plataformas de anúncios em redes sociais estão automatizando cada vez mais as campanhas. Quando você abre a Meta, por exemplo, quando a gente pensa em produtos perpétuos ou e-commerce, geralmente as campanhas que têm a melhor performance de venda no Meta Ads são as Advantage+, ou seja, campanhas que o gestor de tráfego praticamente não tem que fazer nenhum tipo de grandes configurações. Não tem muita segmentação de público e o que mais influencia no resultado dessa campanha é o criativo, o anúncio em si e a página de destino. Dois elementos que historicamente não ficam sob responsabilidade do gestor de tráfego. O que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é um pouco da minha visão do porquê que eu não começaria como gestor de tráfego e o que eu faria caso eu estivesse começando agora no digital ou se eu já tivesse começado os estudos de gestão de tráfego, como que você pode se diferenciar no mercado e conseguir ganhar dinheiro. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e o que eu quero trazer para vocês é um pouco da visão de quem começou no mercado como gestor de tráfego, quem entrou no digital lá atrás em 2016 e fez o primeiro milhão como afiliado só fazendo tráfego pago. Agora, em 2025, quase 9 anos depois de eu fazer a minha primeira venda, o mercado mudou completamente. Naquela época, tráfego pago era quase um bicho de 7 cabeças. As segmentações eram infinitas, as políticas das plataformas eram muito mais brandas e você tinha muito mais possibilidade, né? O gestor de tráfego tinha muito mais autonomia para poder fazer o que ele bem entendesse. Agora em 2025, especialmente com a inteligência artificial e automatização do algoritmo, esse cenário começou a mudar drasticamente. As campanhas da Meta, por exemplo, para público frio, que trazem melhor resultado para vendas perpétuas, né, seja de produtos digitais perpétuos, dropshipping ou e-commerce, são aquelas advantage mais que o gestor de tráfego não tem quase trabalho nenhum. Quando a gente fala para lançamento, que costuma ter um pouco mais de complexidade, porque não adianta você só olhar para o custo por lead, né? Você tem que olhar para a qualidade da lead, você precisa de uma análise de dados mais profundo e um entendimento um pouco maior sobre estratégia, para você saber exatamente quem são as pessoas que estão vindo e pensar muito bem na comunicação. Ou seja, você tem que ir para uma parte de análise de dados e da parte de estratégia e copywriting para você conseguir gerar resultado. Aquela pessoa que só sobe as campanhas dentro do gerenciador de anúncios está perdendo cada vez mais espaço. Até pelo fato de que, se eu for na árvore ali da rua, der um chute, tem umas 3 pessoas que vão cair, que se dizem gestores de tráfego. Talvez o gestor de tráfego hoje, no Brasil, seja o novo advogado. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo? Primeiro, o que um gestor de tráfego precisa fazer para ele conseguir se diferenciar? E o segundo, o que eu faria, qual seria a profissão que eu escolheria caso eu estivesse começando hoje no digital. Então a primeira coisa, caso um gestor de tráfego queira se diferenciar, ele precisa entrar em 3 pilares: análise de dados, automações e comunicação. Como eu falei anteriormente, uma das coisas que mais faz diferença na hora que você vai fazer um determinado anúncio é a comunicação daquele anúncio, é a segmentação dentro do próprio criativo. Então, um gestor de tráfego entender sobre copy, sobre social media, sobre comunicação, para ele conseguir direcionar o cliente de como que aquele cliente pode usar melhor os carrosséis que ele vai fazer para melhorar o desempenho do tráfego, é extremamente importante. A segunda coisa é estratégia. Então vamos supor que você está fazendo tráfego para imobiliária, né? Você está no nicho imobiliário. Você precisa entender quais são as dores e todo o processo comercial daquela imobiliária para você conseguir trazer sugestões de melhoria e ser um prestador de serviço, um funcionário que consegue colocar mais dinheiro no bolso do seu cliente. Porque o que acontece em termos práticos? Quando você é um prestador de serviço, para você continuar recebendo dinheiro do seu cliente, você tem que colocar mais dinheiro no bolso dele. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que para o seu cliente continuar te pagando, você tem que colocar mais dinheiro no bolso dele do que o que ele coloca no seu. Ou seja, se você é um gestor de tráfego, você não tem que pensar como que você vai subir campanhas. Você tem que pensar como que você vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente. Quanto mais dinheiro você colocar no bolso dele, maior a chance
dele colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, voltando ao exemplo da imobiliária. Você sabe que, como gestor de tráfego, você está dentro de uma engrenagem e você é uma peça importante para fazer com que essa engrenagem seja cada vez mais lucrativa. Quando você entende essa engrenagem como um todo, às vezes você consegue ver que o tráfego que você está gerando, por exemplo, está tendo um gargalo no time comercial ou com os SDRs. Entender sobre isso pode abrir margem para você trazer sugestões de melhoria para esse seu cliente ou até você vender uma implementação que vai além daquilo que você faz dentro do gerenciador de anúncios. Mas aí como que você consegue fazer essa melhoria? Ou com automações ou com análise de dados. Automações, você pode configurar, por exemplo, um pré-atendimento, né? Ir para uma função de pré-atendimento, colocar um SDR virtual com inteligência artificial ou até uma automação simples de WhatsApp para melhorar esse primeiro fluxo e melhorar essa pré-qualificação. Ou você também pode ir para análise de dados, mapear todo esse funil e entregar para o seu cliente, mostrar para o seu cliente aonde está o gargalo. 1000 pessoas, por exemplo, estão clicando no seu criativo, mas só uma ou duas estão convertendo na landing page. Ou muitas vezes a conversão das pessoas na LP é alta, mas a velocidade que as pessoas estão entrando em contato, que o time comercial está entrando em contato com aquelas leads é muito baixa. Ou seja, você tem uma oportunidade de melhoria e você, com esses dados, consegue dar um direcionamento para o seu cliente. Então, o fato é, se você é gestor de tráfego e você não está aprendendo mais sobre comunicação e copy, você não está fazendo análise de dados para mostrar onde estão os gargalos do seu cliente e não está pensando como que você vai automatizar alguns daqueles processos que aquele seu cliente tem, muito provavelmente você vai acabar perdendo lugar para alguém que consegue ter um pouco dessa visão estratégica, que além do tráfego tem esses 3 pilares e que vai conseguir te substituir. E se eu fosse começar hoje, o que eu faria? Bom, igual eu falei, tráfego pago está ficando cada vez mais simples. Subir campanhas tem ficado cada vez mais simples. Gerar resultados com anúncios, quando você tem uma boa comunicação, tem ficado cada vez mais fácil. Se eu fosse começar hoje, eu começaria com automações, implementando automações para boa parte dos negócios. Sejam eles físicos, sejam eles digitais. E antes que você pense, eu não tenho curso nem sobre formação de automação e nem um curso de formação de gestão de tráfego ou comunicação. Eu tô vindo aqui falar exatamente aquilo que eu faria e eu não quero vender nada para você. Apesar de que toda quarta-feira eu faço uma aula 5 horas da tarde pelo Zoom, mostrando tudo que a gente implementa aqui na empresa do mercado digital que está funcionando e que você pode replicar no seu negócio. É uma aula 100% gratuita. Tudo que você tem que fazer é clicar aqui no link da descrição, preencher um formulário com o seu nome, e-mail e WhatsApp. Eu vou te notificar toda semana dos temas dessas aulas. Eu já fiz aula sobre VSL, aula sobre tráfego pago, sobre análise de dados, sobre automações, sobre debriefing de lançamentos que a gente faz aqui na empresa, explicando a estrutura dos eventos presenciais, enfim. Toda quarta-feira tem uma aula muito foda e eu sugiro muito fortemente que você faça o seu cadastro. Mas voltando, por que eu começaria hoje como um gestor de automações? Porque quase todo negócio que existe e que ele é lucrativo, ele já possui algum tipo de fonte de tráfego. Então, se você vai num restaurante, por exemplo, que está lotado, muitas vezes a fonte de tráfego dele é o tráfego que vem da rua. As pessoas já chegam naquele restaurante, um restaurante self-service, por exemplo, ou algum restaurante do iFood, algum restaurante que produz conteúdo no Instagram, eles têm alguma fonte de tráfego, seja o marketplace, seja a própria rua, seja o Instagram. Como um gestor de automação, partindo do pressuposto que esse negócio já é lucrativo, você conseguir implementar alguns funis, CRM, WhatsApp, API oficial, você consegue fazer com que um negócio que já funciona, que já tem tráfego, consiga otimizar todo o fluxo existente. Então, por exemplo, uma clínica odontológica, uma clínica médica. Muitas vezes os pacientes já mandam mensagem para marcar uma consulta. Se você conseguir montar uma automação de WhatsApp com um pré-atendimento, perguntando plano de saúde daquela pessoa, pedindo nome, e-mail, CPF para você já fazer um cadastro automático dentro do sistema da clínica, integrando um calendário com o WhatsApp, reduz drasticamente o trabalho que a secretária ou um ser humano vai ter que fazer
para atender essas pessoas. E aí a secretária, por exemplo, ela pode ficar focada em entrar em contato pessoalmente de uma forma muito mais personalizada com aqueles pacientes, aqueles clientes que não voltam há um certo tempo. Você pode liberar tempo daquelas pessoas que estão ali no dia a dia para que elas façam mais coisas ou até que o dono da clínica possa aumentar a estrutura, aumentar o volume de atendimento sem necessariamente ter que contratar mais gente. Ou seja, você está colocando mais dinheiro no bolso dele de forma direta. E a utilização dessas ferramentas de automação, tipo Sendflow de grupo de WhatsApp, Unichat de API oficial, ManyChat, bot conversa, enfim, elas são extremamente simples. Então você consegue já pegar um negócio que tem tráfego, um negócio que já possui algum tipo de interação com o cliente e consegue fazer uma série de automações e colocar mais dinheiro no bolso dele sem depender, por exemplo, dele fazer criativos no tráfego pago, sem depender de um designer para você subir um anúncio. Porque, como eu falei, um negócio que é lucrativo provavelmente já tem tráfego. E onde que você consegue aprender sobre essas automações? Bom, aqui no meu canal tem várias formas de você fazer automações com ManyChat, com API oficial, mas tem outras pessoas que ensinam, tipo o Matheus Dias ou a Luciana Papini, que tem canais no YouTube e eles também têm formações. Bom, mas onde que você faz para aprender sobre isso? Aqui no meu canal tem vários vídeos sobre automação de make, sobre Active Campaign, né, CRM, sobre o próprio ManyChat, mas nas lives que eu faço semanais eu também trago várias automações e implementações que a gente está fazendo aqui na empresa. Minha recomendação é que você faça o seu cadastro agora e eu te vejo na próxima quarta-feira. E se você quiser aprender o passo a passo de como que você faz para conseguir implementar disparo de WhatsApp sem tomar bloqueio, mandar para centenas de milhares de pessoas, eu recomendo muito fortemente que você assista esse vídeo que está aqui ao lado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.